Se você tá tentando decidir entre o MacBook Neo e um iPad, seja como seu primeiro computador, ou porque você já tem um Mac e tá pensando se o iPad faz sentido como segundo aparelho, esse vídeo é pra você. E pra você não perder tempo, um resumo. Se você não tem um computador, pega um MacBook Neo. Já vou explicar o porquê. E fica por aqui também, porque eu quero falar quando que o iPad faz muito sentido. Mas antes, curte o vídeo se você gosta do conteúdo aqui do canal e se inscreve caso não seja inscrito ainda. Bom, vamos começar pelo MacBook Neo. A Apple acabou de lançar esse computador por $599 nos Estados Unidos. E esse é, honestamente, um preço absurdo de bom para um MacBook. Sem contar que o iPad Air também começa em $599, só que sem mouse ou teclado, então isso é definitivamente algo que você deve ter em mente. No Neo você tem o macOS completo, ou seja, você pode rodar qualquer aplicativo do macOS, jogar, usar todos os programas que você já tem o costume de usar. Ele tem 2 portas USB-C, uma tela Liquid Retina de 13 polegadas, e a Apple diz que a bateria dura até 16 horas de streaming de vídeo. Pelo preço, é basicamente impossível bater. E olha, não faz muito tempo que os MacBooks Air também vinham com 8 GB de RAM e custavam bem mais. Então, se você é estudante, está começando agora, ou só precisa de um computador confiável para coisas do dia a dia, escrever, navegar na internet, videochamadas, editar algumas fotos, o MacBook Neo é a escolha perfeita, sem pensar muito. Mas quando que o iPad faz sentido? Para mim, o iPad é o dispositivo complementar perfeito e tem algumas situações onde ele realmente brilha. Começando pelas anotações. Se você é estudante e quer fazer anotações à mão nas aulas, o iPad com o Apple Pencil é simplesmente incrível. Já vi pessoas fazendo medicina usando só um iPad. Com o Apple Pencil, você troca a caneta pela borracha com um toque duplo, tá sempre carregado, sempre encaixado na lateral do iPad. Os aplicativos como GoodNotes, Notability e Freeform fazem tudo parecer super natural. E não é só para estudantes, né? Se você faz muitas reuniões e adora escrever em vez de digitar, o iPad é perfeito para isso. Bom, aí tem consumo de vídeos e essa é honestamente a minha parte favorita de ter um iPad. Você basicamente tem tela de computador sem teclado. Eu pessoalmente sempre assisto uma série no iPad durante o almoço e é muito mais fácil colocar o iPad na mesa, né? E se você viaja bastante, não tem nada melhor também numa viagem longa. O iPad também é muito fácil de levar para os lugares, você joga na bolsa e pronto. Com o MacBook eu sempre fico um pouco mais preocupada, e em casa também, especialmente com os meus gatos por perto, eu fico com medo de algum deles bater e danificar a dobradiça. Nunca aconteceu nada com os meus MacBooks, mas é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Com o iPad, eu simplesmente não penso nisso. As videochamadas também são ótimas no iPad, você não fica preso num lugar só, como no notebook. É basicamente como ter um iPhone gigante, né? Você anda pela casa, muda de cômodo, e se precisar mostrar algo na chamada, é só virar para a câmera traseira. Isso você simplesmente não consegue fazer com o MacBook. E alguns de vocês devem estar pensando, nossa, mas o iPadOS melhorou tanto. E sim, dá para conectar o iPad numa tela externa, usar o Stage Manager, rodar apps lado a lado. Quase parece um setup de desktop. Mas, mesmo assim, você ainda precisa comprar o monitor, o teclado, o mouse, e nesse ponto você continua no iPadOS, que simplesmente não é tão flexível quanto o macOS. Algumas extensões de navegador não funcionam. Eu tenho uma plataforma de notas fiscais, por exemplo, que eu uso todo mês para o meu trabalho, e a extensão só roda no Chrome para macOS, então não é compatível com macOS. No meu caso, eu ainda não conseguiria substituir completamente o meu computador por um iPad. Evoluiu sim muito, mas ainda não chegou lá. E eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre isso com mais detalhes, então não deixe de conferir, caso tenha interesse. Agora, voltando ao MacBook Neo, ele não é perfeito, então vamos falar sobre isso. O principal ponto é o processador. O Neo roda com o chip A18 Pro, que é o mesmo chip do iPhone 16 Pro, e ele lida muito bem com as tarefas do dia a dia, navegar, escrever, videochamadas, edições mais leves. Mas quando você compara com os chips da linha M no MacBook Air ou no MacBook Pro, a diferença aparece nas tarefas mais pesadas. O M1, o chip que deu início ao Apple Silicon no Mac, foi desenvolvido especialmente para performance sustentada no Mac, e mesmo ele já supera o A18 nas tarefas mais exigentes. É um ótimo chip, mas no final das contas é um processador de iPhone, então se você faz muita edição de vídeo, roda apps pesados ou trabalha com softwares exigentes, pode valer a pena considerar subir ali para o MacBook Air ou Pro.
Aí tem os 8 GB de RAM, e eu sei que parece pouco, mas para a maioria das pessoas é totalmente suficiente. E de novo, o MacBook Air vinha com os mesmos 8 GB até pouco tempo atrás, e todo mundo ficava bem com isso. A arquitetura de memória unificada da Apple é muito eficiente, então rende mais do que parece. Mas se você planeja ter um monte de apps abertos ao mesmo tempo, faz edição de vídeo profissional ou usa máquinas virtuais, vai começar a sentir o limite. Então tenha isso em mente. Mais uma coisa, o modelo base de $599 não vem com Touch ID. Você tem o botão de energia normal. Para ter o Touch ID, você precisa ir para o modelo de 512 GB de armazenamento, que custa $699. Mas, honestamente, por $100 a mais, você também está dobrando o seu armazenamento. Então, se der para esticar um pouco ali o orçamento, vale muito a pena. E sim, antes que vocês falem, eu sei que no Brasil ele é bem mais caro que isso. Eu estou considerando o preço de lançamento dos Estados Unidos, mas mesmo na Apple Brasil, ele continua sendo o MacBook mais barato que a Apple oferece e é ainda mais barato que o iPad Air. Resumindo, se você ainda não tem um computador, pega o MacBook Neo. Um Mac completo por $599 é algo que não existia antes e você vai ter uma máquina de verdade desde o primeiro dia. Apps completos, portas reais, bateria ótima. E se você já tem um MacBook, o iPad é um ótimo complemento, especialmente para anotações, viagens e consumo de conteúdo. Só que não espere ali que ele substitua completamente o macOS. Mas eu quero ouvir de você. Qual dos dois você vai escolher e qual é o principal uso que você tem em mente? Me conta nos comentários e beijos. Até o próximo vídeo.